Vamos ligando as câmeras, tá? Para que as câmeras... Boa tarde, Pro. Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Eu vou colocar um trecho aqui do Villa-Lobos, tá? Eu não vou colocar o vídeo, porque senão aí depois eu vou postar no YouTube, eu tenho medo de levar um bloco, sabe? Então, eu vou colocar... Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Eu ia dizendo, vou colocar aqui um áudio do Villa-Lobos, tá? E é importante que você perceba o que é essa música moderna, tá? A música se chama O Trenzinho do Caipira, tá? E aí é importante que você perceba o trenzinho, ou melhor, a música que é feita com o trenzinho, tá bom? Então eu vou colocar aqui para que a gente possa experimentar agora no começo da aula, tá bom? Então escuta aqui conosco aqui, o Trenzinho do Caipira. O Trenzinho do Caipira. Então, veja bem, Villa-Lobos faz toda uma orquestração, só que ele usa, cara, o trem como pano de fundo. Então, você consegue ver o trem em alta velocidade, cara. Então, assim, nós conseguimos experimentar esse caráter, que é um caráter de modernidade, tá? Eu vou usar o fundo, o Trenzinho do Caipira, para poder argumentar um aspecto aqui. Que aspecto que eu vou argumentar? O aspecto desse Brasil que foi posto em cima de trilhos, tá? Na primeira metade do século passado, é isso mesmo, é a música é o Trenzinho do Caipira, tá? Villa-Lobos. Então, na primeira metade do século passado, de 1900 a 1950, o Brasil foi impulsionado pela rede férrea, tá? Então, o trem era um sinônimo, né? Não está dando para ouvir muito bem. Tá, deixa eu baixar um pouquinho o volume, para fazer para que você possa me ouvir. Isso, vou usar de fundo aqui o Trenzinho do Caipira. Dá para ouvir agora, né? Dá para ouvir? Aí o que acontece, cara? Então, Villa-Lobos faz uma homenagem, vamos dizer assim, àquilo que é a tradução da modernidade, tá? Então, o trem, ele foi o elemento propulsor, por exemplo, para o interior do país. Então, hoje, por exemplo, você vive aqui no Mato Grosso do Sul. Essa cidade, Campo Grande, ela só foi possível por causa da via férrea. Então, você visita agora lá você vê o trenzinho tá chegando, você tá vendo? A música tá acabando e o trenzinho tá chegando. Ó,
Você nunca viajou de trem, né? Já viajou de trem? Já fui. Fui até, o mais longe que eu fui foi até Bauru, de trem, e fui até também Aquidauana, o mais longe. Queria poder ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de trem, passeio que eu não fiz. Tá vendo? Ó, agora o trem vai parar. Vai parar o trem. Vamos ver. Fechou. O trem dava esse solavanco no final, né? O trem dava esse solavanco. Eu vou tirar aqui, porque eu tenho medo de levar um bloco do YouTube, tá? Então tá, eu quis colocar o trem, por quê? Porque justamente Villa-Lobos, que é integrante ali da Semana da Arte Moderna, ele com sua música, o que ele quis retratar? Os elementos de mais modernidade. E o trem era o elemento sinônimo, né, de maior modernidade na época. Então, só para você experimentar, poderia colocar aqui também alguma Tarsila da Moral, algum Vitor Brecheret, mas o que nós vamos falar? Vamos falar imediatamente dos caras que compuseram as nossas letras, né, cara? Vamos falar deles, então. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para os nosso slide. Depois, agora, à tarde, lá pelas 4 horas, eu vou começar o meu plantão, tá? Vou mandar o link do plantão de novo, caso você ainda não esteja lá no grupo, tá bom? E aí, à tarde, vou dar plantão com o WhatsApp. Você que vai fazer a tarefa, qualquer dúvida que você tem em relação à tarefa, aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou te dar uma força, tá? Agora, volta lá para o meu slide. Então, de quem que nós vamos falar? Poderia falar do pessoal da música, do pessoal das artes plásticas, mas vamos falar do pessoal das letras, né? Eu falei do Oswald de Andrade, falei do Mário de Andrade, falei do Manuel Bandeira na última aula. Então, vamos lá. Me acompanha aí na página 99 da apostila, tá? Na página 99, ele fala do Oswald de Andrade, ele fala do Mário de Andrade, e ele fala do Manuel Bandeira na página 103. E depois ele começa a falar dessa poesia do Manuel Bandeira, e depois ele morre ali na página 106. Então, vamos fazer o seguinte, me acompanha aqui com alguns autores que eu quero citar hoje. No caso aqui, o Antônio Alcântara Machado. Sempre o Antônio Alcântara Machado está nos exercícios vestibulares, tá? Então, qual que é a visão do Antônio Alcântara Machado? É a visão paulista dos imigrantes. É o personagem ítalo-brasileiro. O livro, um dos livros mais famosos, é Brás, Bexiga e Barra Funda. Eu não sei se você sabe, esses bairros, eles eram estritamente bairros italianos, tá? Cara, a imigração, vamos dizer assim, o imigrante, ele é uma figura marcante no Brasil, tá? É uma figura marcante. Mas eu tenho para mim, que não tem figura mais emblemática, tá? Do que o imigrante italiano. O imigrante italiano, tá? É mais ou menos assim, ó. Na primeira década do século passado, do século XX, chegou a ter em São Paulo mais de 50% da população era de imigrantes italianos. Eu não sei se você tem ideia do que seja isso, mas é uma quantidade enorme. Então, são imigrantes italianos que vieram para cá. E aí eles formaram bairros próprios italianos. Que bairros são esses? São Brás, Bexiga e Barra Funda, né? Por exemplo, um desses bairros é onde fica a sede do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras, antes da Primeira Guerra Mundial, ele se chamava Palestra Itália. E daí o que acontece? Quando vem a Segunda Guerra Mundial, não só os times de futebol, mas também os comércios, por exemplo, uma padaria, um açougue, uma loja de roupas, né? Que tivesse qualquer nome, por exemplo, italiano, por exemplo, Boutique Itália, tá? Padaria Parma, tá? Que é a cidadezinha da Itália. Com o advento da Primeira Guerra, como o Brasil ele era contra os países do eixo e a favor dos países aliados, qual que eram os países do eixo? Itália, Alemanha e Japão. Então, o que aconteceu? Muitos desses comércios mudaram seus nomes, inclusive o Palmeiras. O Palmeiras, que se chamava Palestra Itália, com o advento da Primeira Guerra, ele mudou o nome dele.
Aí ele passou a se chamar o nome que ele tem hoje, Sociedade Esportiva Palmeiras. Mesma coisa para o Clube Cruzeiro, tá? Em Minas Gerais, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, o Cruzeiro se chamava Palestra Itália, tá? E aí, com o advento da Segunda Guerra... pasme você, tá? Com o advento da Segunda Guerra, aí teve que alterar o nome do clube. Aí o clube passou a se chamar Cruzeiro. Então, o nosso Antônio Alcântara Machado escreve, cara, sobre esse imigrante, sobre essa vida desse ítalo, né? Agora desse ítalo brasileiro, né? Pessoal que impulsionou a economia aqui do Brasil, mas que vieram todos da Itália, tá bom? Outro nome muito importante, Cassiano Ricardo, o poeta do verde e amarelo, tá? Multiplicidade de estilo, ele tem Martim Sererê, que no caso ele faz um apanhado de folclore, tá? Então eu tenho um personagem folclórico, que é o Martim Sererê. Eu tenho também Menotti del Picchia nos versos onomatopeias e sinestesias de Juca Mulato. Então aqui eu tenho a exemplo, né? Que foi o Mulato em Aloysio Azevedo. Eu tenho Juca Mulato, que é um camarada bonito, etc. Mas só que ele é mulato. Então, para você ver ainda os indícios de preconceito ainda da época. Não poderia ser um escândalo, um camarada ser mulato e ser bonito, tá? Pois bem, aí eu tenho aqui o Guilherme de Almeida, dos versos livres para as formas fixas, Canção do Expedicionário, tá? Guilherme de Almeida também é um nome muito importante. E Raul Bop, cara, com seu Cobra Dorato. Este, no caso aqui, teve uma inspiração amazônica, né? Deixa eu perguntar. Todo mundo aqui já ouviu falar da lenda do Boto? Quando eu falo lenda do Boto, todo mundo sabe do que eu estou falando? Sim. Já ouviu falar? Já ouviu falar da lenda do Boto? Sim, sim. Eu vou contar a lenda do Boto. Se discordar daquilo que você sabe, daquilo que você já ouviu, você me fala, tá? É o seguinte, diz que na noite de lua cheia, o Boto ele se transforma num homem bonito. Conferem? Agora eu vou perguntar, vocês sabem por que criou essa lenda? Não faço a mínima ideia. Acho que o povo era muito criativo. Aqui, ó, a Cookie estava dormindo, ó. Acordei a Cookie, eu fico falando alto. Acordei a Cookie. Alguém sabe o que é isso aqui? Se alguém puder me explicar, que até hoje eu não sei. Eu não sei se ela é um rato, se é um morcego, eu não sei. É um cruzamento de, sei lá, com Cruz Credo, com Sexta-feira 13, eu não sei. Mas é uma gracinha, todo mundo ama a Cookie aqui de paixão, só que a gente não tem ideia do que seja a Cookie. E a Cookie tá gorda, velho. Tá gorda. Tá uma bola. Vai lá, fala oi pra eles, Cookie. Fala oi pra eles. Isso, volta a dormir. Vai. Você acordou? Volta a dormir. Aí o que é? Vou voltar a falar. Volta a falar do que era a lenda do Boto. Eu vou te contar. Sabe por que precisou da lenda do Boto? Por causa do filho do padre. É assim que funcionava, ó. A menina engravidava no vilarejo. Entendeu? Lenda amazônica. Engravidava no vilarejo. Então, você concorda comigo que alguém é o pai? Alguém é o pai. Provavelmente, esse menino, essa grávida, ela engravidou do padre. E daí, para não dar escândalo para a igreja, o que inventou? A lenda do Boto. Cara, a menina ficou grávida do Boto, o Boto engravidou. Entendeu? É por isso a necessidade da lenda do Boto. Porque daí, supostamente, um homem bonito se transformava em Boto e seduzia as meninas, não lembravam. Eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro. Era noite de lua cheia. Foi o Boto. Entendeu? Pois bem, o nosso Raul Bop se apropria da lenda do Boto e cria, ou melhor, ele faz, né, um mesclado e cria o Cobra Norato, que no caso seria uma sucuri, entendeu? Uma sucuri que na noite de lua cheia ela se transforma num homem bonito e seduz as meninas. Então, é muito importante notar o aspecto mitológico, tá? Então, servem-se de mitologia regional, folclore regional. Por quê? Porque é importante produzir uma arte exclusivamente brasileira, uma arte com elementos exclusivamente brasileiros, tá? E se você for no limite da apostila, a apostila vai falar do Manuel Bandeira, que eu falei dele um pouquinho a aula passada, tá? Seu poema emblemático, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada.
tá? Depois falamos do Oswald de Andrade, depois falei do Mário de Andrade no seu... Falei do Mário de Andrade no seu Macunaíma e falei também no seu Amar, verbo intransitivo, certo? Então faz o seguinte, pega a apostila agora, vamos lá, pega a apostila e vamos imediatamente agora para mais um elemento aqui. Tem um exercício na apostila. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a minha apostila virtual. Vou abrir aqui minha apostila virtual, peraí. Vou abrir minha apostila virtual para que você possa me acompanhar aqui. Aí eu vou lendo aqui pelo computador, não tem por que você tirar os olhos do computador, tá bom? Então tá, acompanhe na apostila virtual, tá? Eu vou ler aqui o exercício da página 106, tá bom? Vamos fazer juntos aqui esse exercício da página 106. Vamos ver aqui, 113, 106. Exercício da página 106. Aí não tem por que você tirar os olhos do computador, tá? Isso mesmo. Então, aqui ele fala bastante a respeito de Manuel Bandeira. Hoje, à tarde, né? À tarde você vai desenvolver alguns exercícios sobre esses homens. Esses 3 nomes, eles são muito importantes, tá? Vamos lá? Cheguei no exercício aqui, cara. Lê comigo aqui. Primeiro, ele vai falar um pouquinho de Mário de Andrade, tá bom? Diz assim, leia o texto a seguir, tá? Observando como o escritor Mário de Andrade extrapolou seus conhecimentos e visão de mundo da literatura para a sociedade, idealizando instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cultura em nosso país. Vamos tentar? Mário de Andrade. E o projeto dos parques infantis em São Paulo, tá? Vou fazer a leitura aqui na minha apostila, você me acompanha aí, tá? Vai. A criança é essencialmente um ser sensível à procura de expressão. Não possui ainda a inteligência abstraideira completamente formada. A inteligência dela não prevalece e muito menos não alumbra a totalidade da vida sensível. Por isso, ela é muito mais expressivamente total que o adulto. Diante de uma dor, chora, o que é muito mais expressivo do que abstrair. Estou sofrendo, entendeu? A criança utiliza-se indiferentemente de todos os meios de expressão artística. Quem falou isso foi Mário de Andrade, 1929, tá? Bom, os primeiros parques infantis foram implantados na cidade de São Paulo no ano de 1935, em bairros operários, Lapa, Ipiranga, Moca, tá? Visaram promover atividades educacionais e culturais para as crianças de 3 a 6 anos, com foco na valorização da cultura nacional, sendo uma das estratégias o levantamento de costumes e hábitos desse público. As ações existenciais também se fizeram presentes com atendimento médico, odontológico e com a distribuição de copos de leite e frutas, conforme o fotografado por Benedito Junqueira Duarte, 1937, no Parque Infantil do Ipiranga. Criança, infância, brincadeira e cultura são elementos indissociáveis nessa proposta, de modo que, quando se apresenta a educação infantil na atualidade em São Paulo, o resgate do pioneirismo de Mário de Andrade na proposição dos parques infantis e a organização das rotinas de aprendizagem que tenham como foco o desenvolvimento social da criança, constituem a identidade dessa modalidade de educação. A despeito disso, Faria é Ana Lúcia, tá? Goulart, tá? Ana Lúcia Goulart, a contribuição dos parques infantis de Mário de Andrade para a contribuição, é o livro dela, tá? Educação Infantil, Educação Sociedade, dezembro de 1999. Diz assim, a despeito disso, Faria tem argumentado em suas pesquisas que a implantação dos parques infantis contribuiu decisivamente para se pensar em uma pedagogia da infância, ou seja, tais instituições foram precursoras da organização da educação infantil ao realizarem práticas que consideravam a criança em sua especificidade formativa. A autora recupera historicamente a trajetória dos parques infantis com a apresentação dos eixos estruturantes dessa proposta, expressos na integração entre a recreação, a assistência e a educação no atendimento à criança. Outra questão importante abordada por ela é o diálogo que Mário de Andrade estabeleceu com a cultura produzida nos anos 20 e anos 30 no Brasil,
em outros países a respeito da utilização de jogos para o ensino ou uso da arte, especificamente o teatro, além do interesse pela preservação da cultura via a organização de bibliotecas e acervos documentais. Então, se você não sabe, tá? Mário de Andrade teve uma vida atuante, tá, politicamente, no sentido que ele propôs, cara, a criação de parques infantis, parques recreativos para crianças. O texto trata disso, tá bom? Tá bom, então. Diz lá, a partir da leitura do texto, responda às questões propostas. Vamos lá? Na visão do autor Mário de Andrade, a criança é mais expressiva que o adulto. Por que o autor chega a essa conclusão? Por quê? Porque ele fala que a inteligência da criança ela não está totalmente formada. Então, a criança ela não tem a proteção, ou melhor, o filtro que o adulto tem. Como é que você vai colocar essa resposta? Coloca assim, ó, que a criança ela não dissimula aparência. Coloca aí. A criança não dissimula aparência. Quando uma criança sente dor, ela chora. Quando uma criança está contrariada, ela faz birra, ela cruza os braços, ela chora, entendeu? Diferente de um adulto. Quando você contraria o adulto faz o quê? No mínimo um olhar, né? Fala, e aí volta a conversar, né? É importante dizer isso daí, por quê? Porque o Mário de Andrade estava com muito interesse, certo? Na formação dessa criança. Por quê? Porque formar adultos inteligentes, adultos criativos, com certeza formaria gente que consumiria arte, gente que consome arte, gente que consegue entender a arte, entende? Gente que consegue se emocionar com a arte, gente que está à procura do quê? Procura do quê? Dos indizíveis, entendeu? Então formará um adulto que vai estar propenso à procura, à investigação dos indizíveis. Aí quando esse adulto ouvir que a gente não precisa, ou melhor, que a gente não consegue viver sem arte, ele vai conseguir entender, tá? O que foi diferente do que aconteceu comigo, que no primeiro momento eu não consegui entender. Pois não, minha amiga, pode perguntar. Agora que o senhor falou, eu fiquei pensando, o que seria a criatividade em si? E por que algumas pessoas têm, assim, entre aspas, e outras não têm, digamos assim? Mas que pergunta sensacional, minha amiga. Eu vou te contar um segredo, tá? Esse segredo ele foi deslumbrado por Manuel de Barros, o poeta aqui do Mato Grosso do Sul. Se você não ler Manuel de Barros com os olhos de uma criança, você vai achar o livro dele uma bobeira. Porque Manuel de Barros escrevia como se fosse uma criança. Então, veja bem, hoje em dia, a gente tem o tempo do quê? Da industrialização, o tempo da informação, a informática, a internet. Então, eu tenho um computador. O computador, por exemplo, ele consegue pilotar um carro, o computador consegue pilotar um drone, certo? Concorda comigo? Então, eu tenho a independência de certos mecanismos. Hoje, as fábricas estão cada vez computadorizadas. Então, está se perdendo a mão de obra bruta, e essa mão de obra bruta, ela está sendo o quê? Informatizada. E agora, quem sou eu nesse mercado de trabalho? Eu vou te contar. Você é o elemento de criatividade. Se você cultivar a sua criatividade, você vai ser um profissional insubstituível. Por que uns têm a criatividade e outros não? É porque ela não é estimulada, é porque ela não foi estimulada, entendeu? É por isso que a gente tem que estimular a criatividade na criança. É por isso que Mário de Andrade estava preocupado com parques. Por quê? Para a criança brincar, para a criança se divertir. Vamos perguntar, alguns de vocês já têm o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês adiantado. Por que tem que estudar o inglês, o espanhol, o francês, o alemão quando é criança? Porque a criança aprende brincando. Quem já ouviu essa frase? Criança aprende brincando. Então, quando você é criança, você tem que desenvolver essa habilidade, tem que desenvolver essa criatividade. Vamos lá, isso não deve fazer tanto tempo. Alguns de vocês lembram quando vocês brincavam sozinho? Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Marcos Boto. Quem que lembra quando brincava sozinho? Tem gente que até hoje brinca sozinho, não é? Brinca sozinho. Eu lembro quando eu brincava sozinho, jogava bola sozinho. Tinha homenzinhos. Lembra quando o homem tinha os homenzinhos? As meninas tinham as bonecas. Eu tinha os homenzinhos que eram... vamos lá, meninos. Não sei se vocês vão lembrar. Que eram os comandos em ação. Os homenzinhos assim. Aí eu entrava em guerra com eles e tal. Cara, por que isso é importante? É importante... você lembra? Então, tinha os comandos de ação. Por que as meninas, no caso, é importante brincar com boneca,
justamente para incentivar essa criatividade. Meus amigos, porque se tem uma coisa, na hora que você ficar adulto, que vai ser insubstituível, vai ser a sua criatividade. É por isso que o estudo da arte é importante, é por isso que o estudo da literatura é importante. A gente, né, dessa época, né, e é o dos Max Steel, olha lá, pessoal, verdade. Tio Max Steel, eu já sou dos homenzinhos pequenininhos, assim, né? Super-herói, eu tinha muito Marvel pequenininho quando eu era criança. Tem que incentivar a criatividade. Uma criança, ela olha o mundo de uma maneira divertida. A gente vai ficando adulto, a gente vai assimilando o comportamento do adulto. Por exemplo, aí hoje você tem o quê? Você tem 15, você tem 14 anos, entendeu? Então você já está começando a adquirir o comportamento do adulto. Por exemplo, chega uma roda de amigos, você já fica quietinho, você já senta assim, né, certinho, né? Por quê? Porque se você tivesse 5 anos, o que ia acontecer? Você ia ficar correndo lá, adorava brincar de Lego quando eu era pequenininho. Hein, Lucas? Aí o Lucas correndo, assim, a mãe, para quieto, moleque, não sei o quê. Mas essa é a ideia da criança. A criança, ela faz tudo virar brinquedo, tudo virar brincadeira. Por que Mário de Andrade estava preocupado? Ele estava preocupado porque tem que se incentivar isso na criança. Porque você tem que incentivar a criatividade. Meus amigos, uns têm criatividade e outros não têm porque não a estimulam. Tem que se estimular a criatividade. Por isso eu falo para vocês, leiam um livro. Por isso eu falo para vocês, se divirtam, encontrem o divertimento num livro. Leiam o livro, cara. Vão em busca dos indizíveis da vida. A gente sente tanta coisa, cara. A gente sente as coisas do mundo, cara. A gente sente o medo dos adultos. A gente sente o amor dos adultos. A gente sente a preocupação dos adultos. A gente sente as indiferenças do adulto. A gente sente. Bate na gente, a gente sente. Leia um livro, cara. Quem aprender a ler um livro vai ser um adulto menos solitário. Porque no final, cara, a nossa companhia será o livro, entendeu? Então, estimulem a sua criatividade, envolvam-se com arte, aprendam a tocar um instrumento, aprendam a tocar alguma coisa, estimulem a criatividade. É verdade, cara, amanhã ou depois, essa sua criatividade, essa sua imaginação, essa sua produção criativa vai ser a única coisa, tá? Que vai ter valor. Porque fazer atividades mecânicas, o computador já faz. Entendeu? Então a gente já tem uma máquina para fazer, tá? É por isso que Mário de Andrade estava preocupado. Mário de Andrade queria parques. Vamos lá, para a segunda questão. Respondi sua pergunta, colega? Eu devaneei bastante. Respondi? Respondeu. Ótimo, Isadora. Vamos lá, então? Vamos para a segunda pergunta. A primeira diz, na visão do escritor Mário de Andrade, a primeira, tá? A criança é mais expressiva que o adulto. Porque o autor chegou a essa conclusão? Porque a criança, ela não tem a dissimulação do adulto, tá? Então, o adulto, ele se dissimula, tá bom? Ele esconde o seu sentimento. A criança, não. A criança, ela revela o seu sentimento. Vamos para o 2. Em suas obras, o escritor deixa claro o crescimento acelerado da cidade de São Paulo. Nesse contexto, conhecedor das potencialidades infantis, Mário de Andrade idealizou alguns projetos que contribuíram para o desenvolvimento cultural das crianças. E que projetos foram esses? Bom, o escritor, ele incentivou, coloca aí, ele incentivou jogos de ensino, jogos de arte. Ele incentivou jogos pedagógicos, jogos de arte, tá? Ele incentivou teatro, ele incentivou música, tá? E somente espaços para de divertimento para criança. Tá? Ó, Lucas, o Rafa é que estão falando que é impossível. Como faz para você ler algum livro sem se distrair? E não faz. Não faz. Sabe por quê? Porque a mente é selvagem, velho. A mente é selvagem, entendeu? Então você tá ali lendo seu livro e aí o que você começa a pensar? Você começa a pensar no que a sua, vamos lá, a sua crush, o seu crush falou para você no outro dia. Aí você começa a pensar no crush. Por quê? Porque a mente é assim. Então você tem que se educar. Realmente, é uma luta, realmente. Você tá lendo assim, você tá lendo aqui, quando você de repente você vai assim, ó. Começa a imaginar. Isso é legal, não é errado, isso é legal. Mas tem que aprender a se concentrar na leitura do livro, tá bom? Minha companhia vai ser o meu Batman do Lego. Não, nem fala isso, Lucas. Não fala assim.
Dependendo do livro, eu me distraio no próprio livro. Verdade. Porque o próprio livro faz você devagar. Entendeu? Para que você tenha prazer, para que você tenha se concentre naquele assunto, um assunto que te interesse, né? Por exemplo, você gosta de viagens, né? Pô, leia Júlio Verne, cara. Júlio Verne, 10.000 léguas submarinas, cara. E assim por diante. Fechou? Muito bem. Então, vamos lá. Então, responde a segunda pergunta aqui para mim. Ele incentivou, coloca aí. Ele incentivou a utilização de jogos pedagógicos, uso de arte e uso de teatro para formação infantil, dedicados exclusivamente para crianças, tá? Então, coloca aí. Qual que foi a contribuição de Mário de Andrade? Ele confeccionou, né? Ele incentivou a utilização de jogos, de arte, de teatro específicos para criança. Aí, como é costume do livro, ele vai montar uma discussão, tá? Olha só o que ele vai montar aqui. Faça uma pesquisa sobre as características dos parques da região onde você mora ou das nacionalmente conhecidos. Eles promovem atividades educacionais e culturais com foco na valorização da cultura social? Pois bem, eu posso dizer, como campograndense, né, que você tem uma joia aqui, que é o Parque das Nações Indígenas, tá? O Parque das Nações Indígenas, ele é um elemento que tem que ser visitado, tem que ser frequentado, tá bom? Lá eu tenho atividades culturais? Tenho. Lá tem o Macro, né, que é o Museu de Arte Contemporânea. Lá também tem a concha acústica, que normalmente eles colocam lá apresentações regionais. E o próprio divertimento. Eu não sei se você sabe, mas é a maior área verde da América Latina. O Parque das Nações Indígenas, ele é maior que o Central Park nos Estados Unidos, tá? Então, é a maior área verde urbana. Então, ela deve ser frequentada. Eu acho que ela deve estar fechada por esses dias, né, devido à pandemia, etc, etc, mas é algo que você tem que frequentar, tá bom? Tudo bem, então? Fizemos esse exercício 1, 2 e 3, tá? Você pode citar aí o Parque das Nações Indígenas. E adivinha o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a chamada, irmão. Então, vamos lá? Vou começar agora diferente. Vou começar pelo segundo A, tá? Então, me acompanha aí na chamada. Eu vou tirar aqui a duplicidade da tela para você não ver a chamada, tá bom? Isso, aqui. E aí, me ajuda aqui se alguém colocar só na descrição, tá? Depois eu venho conferir a descrição, mas me ajuda aí no primeiro momento. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, fala para mim. Ana Luísa, você tá aí? Ana Luísa Soares. Tá no chat, Ana Luísa? Vamos ver lá. Ana Luísa. Ana Luísa, presente, estou aqui. Olá. Então tá massa. A Kemi Franco. Presente. Isso, ótimo. Alessandra Lumi. Presente. Ótimo. Alexandre Bittencourt. Aqui. Isso, aqui é para eu fazer chamada, senão eu esqueço. Alexandre Bittencourt tá aí. Ana Júlia Moreira. Presente. Ótimo. Ana Lúcia Arce. Ana Luísa, perdão. Presente. Ótimo. Ari Vargas. Presente. Ótimo. Daniela Teodósio. Presente. Ótimo. Danilo Souza. Presente. Ótimo. Emily Barbosa. Faltou. Ótimo. Emily Zanúncio Ventura. Faltou. Ótimo. Então, faltou. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Felipe Correia. Felipe Correia. Zanetti. No chat. Tá no chat? Ótimo. Felipe Oshiro. Presente. Ótimo. Fernanda de Figueiredo. Tá no chat. Tá no chat? Ótimo. Gabriel de Lima Portela. Presente. Ótimo. Gabriela Cavalcante. Aqui. Tá aqui. Obrigado, Gabriel. Glória Nantes. Presente. Presente. Guilherme Hidek. Presente. É Hidek, né? É. É Hidek que fala, né? Tá bom, então. Gustavo Aquil. Presente. Ótimo. Herbert Augusto. Faltou. Ótimo. Isadora Marques. Presente. Ótimo. Isadora Yuka. Faltou. Faltou. João Vitor. Faltou? Mandou no chat. Tá Tá no chat. Tá no chat, João Vitor? Então tá bom. Júlia Cipollini Pereira.
Oi. Oi, muito bem. Juliana Silva. Faltou. Faltou. Larissa Daniele. Presente. Ótimo. Luana Matos. Faltou. Faltou. Mariana Brito. Faltou. Matheus Yuji. Faltou. Matheus faltou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Milena Rie. Rie? Presente. Como é que fala, Milene? Rie. Rie? Tá bom, então. Ótimo, então tá bom. Nathalie Yumi. Aqui. Ótimo. Nicole Simabuco. Nicole? Tá aí ou faltou? Faltou. Faltou. Rafael. Único Rafael que tem. Faltou? Ótimo. Rodrigo Brandão. Tô aqui. Tô aqui. Sérgio Chiro. Salve. Oh, salve, Brasil. Sérgio Chiro. Faltou. Faltou. Aí, Vitória Menezes. Presente. Ótimo. Yasmin Leite. Mandou no chat. Tá no chat? Ótimo. Nicole Matos. Tá no chat. Tá no chat. Então, fechou. Gente, é o seguinte. O primeiro A já pode dar área, tá? Já pode ir lá para a aula, o segundo A. Agora, faz comigo agora o segundo B, tá bom? O segundo A já pode dar área, já pode ir lá para a próxima aula. Isso, já pode ir para a próxima aula. Fica comigo o segundo B. Vamos lá? Segundo B, cara, vamos lá. Faz comigo aqui. AXA. É AXA mesmo, né? Isso, presente. Ótimo. Aina. Presente. Ótimo. Alana Santos. Faltou. Faltou. Ana Beatriz. Faltou. Faltou também. Ana Caroline Bento. Faltou. Faltou. Ana Júlia Andréa. Faltou. Faltou também. Ananda. Eu. Ótimo, Ananda. Ariane Escobar. Tô Ariane. no chat. Tá no chat? Ótimo, Ariane tá no chat. Ótimo. Vamos lá. Arthur Salomão. Faltou. Faltou? Arthur. Vamos lá. Arthur? Faltou, né? Então tá bom. Beatriz Oliveira Simão. Beatriz? Faltou? Faltou. Faltou? Ótimo. Tá bom. Carlos Eduardo. Tô aqui. Ótimo, Carlos. Daniel Bittencourt. Salve. Salve, ô louco. Eduardo de Oliveira Lopes. Tá Eduardo. no chat. Tá no chat, Eduardo? Vamos ver lá o Eduardo. Uhum. Eduardo de Oliveira Lopes, pode crer. Vamos lá. Eduardo de Oliveira Lopes. Eduardo Nomura. Eduardo. Falou no chat também. Tá no chat também. Fernando Fávaro. No chat. No chat. Isabela Alves. Faltou. Faltou? Oh, meu Deus. Isabela Juliana. Presente. Presente. José Marco Pereira. Opa. Presente. Júlia Fernandes. Presente. Ó, Júlia, você tá aí. Camila Varela Escobar. Tá no Tá no chat. chat. Tá no chat? Ótimo. Tá. Então, Katsu Kuratsuki. Presente. Fala, irmão. Falei certo, velho? Mais ou menos. Então, vamos lá. Vai lá. Cauê Mesa. Faltou. Faltou. Então, tá bom. Vai lá. Leonardo de Moraes Barreto. Eu? Ótimo. Lucas Patrizzi. Sempre aqui. Sempre aqui, ô louco. Ludmila Fonseca. Aqui. Aqui. Maria Fernanda Moreira de Jesus. Maria? Eu. Maria Luísa Correia. Eu. Mariana Gonçalves. Faltou, professor. Faltou Mariana Gonçalves. Matheus Orlando. Faltou. Faltou. Natan Miranda. Natan? Faltou? Natan não tá aí. Aqui, professor, mas sei lá. Não tá aí. Tá aí ou não tá? Natan Miranda.
Deu no Sim, chat? Ele não tá, pode dar Não falta. tá, não. Então, beleza. Vamos lá. Natan Miranda. Deixa eu pegar aqui de novo. Natan Miranda. Natan Miranda não tá. Otimã. Otimã? Faltou, professor. Faltou Otimã. Paulo Henrique. Aqui. Aqui. Pedro Henrique Garcia. Pedro. É nóis. É nóis, irmão. Rafael Grance. O único Rafael que Faltou. faltou. Agora é Rafaela. Rafaela Reis. Bittencourt. Presente. Ótimo. Agora é Rafaela Santana. Faltou. Faltou. Agora Wesley dos Santos. Faltou. Faltou. Agora Elise Marvel. Elise, Ela não sabe. tá no chat. Felipe Barbosa Costa. Faltou. Faltou. Muito bem. Excelente. Tem alguém aqui que mandou a mensagem porque não conseguiu entrar. Saiu da sala e não conseguiu entrar, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que é aqui. É a Beatriz, cara. Beatriz Oliveira. Tá bom. Tá, já achei. Ela mandou mensagem também de você. Ela mandou, né? Ela caiu, ela não conseguiu invadir, não. Tá bom, então. Então, fechou. Então, agora a gente já salvou a vida dela aqui, tá? Meus amigos, é o seguinte. Já tá na nossa hora, né, cara? É o seguinte. Vocês têm a outra aula agora, né? Então, é o seguinte. Um abraço, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação, tá? E aí, semana que vem, eu volto a falar. Aí, eu já resolvo alguns exercícios na primeira aula e já quero